Então, vamos lá? Pronto, eu acho que agora dá para retornar. Temos aqui uma contribuição, uma colaboração especial para deixar esse vídeo um pouco mais bonitinho e interessante. É a nossa pequena Sofia, que está com o papai. Sim, né? Vocês têm os dilemas de vocês nesse momento e eu também tenho os meus. Eu tenho que ficar com essa pequena aqui em tempo integral durante essa quarentena. É normal. Mas vamos voltar à aula. A gente estava aqui, como vocês podem ver aqui no vídeo, a gente estava falando sobre características de um planejamento adequado na gestão do terceiro setor, falando do primeiro tópico, que esse planejamento ele deve ser não apenas definido pela diretoria, mas ele deve ter um caráter participativo e democrático, como uma questão estratégica também de engajar e motivar as pessoas que fazem parte dessa organização, que a prestação de contas ela precisa ser clara e objetiva, né, para demonstrar a credibilidade e a seriedade do trabalho como uma forma de valorização da identidade, né, e do papel dessa ONG, dessa associação, dessa organização no mercado, como uma forma de segurança para alocar, para conseguir os recursos necessários, né? Bom, então vamos avançar isso. É importante, dentro do que a gente falou, de clareza, né, de transparência nas suas contas, elas também serem feitas junto aos demais stakeholders dentro de outros aspectos e características. Lembrem-se que stakeholders são diferentes públicos, formadores de opinião, que de alguma forma atuam, se relacionam dentro das organizações. Então, há exemplo disso, empresas do segundo setor que investem em uma organização sem fins lucrativos como uma forma de estratégia do seu marketing, da sua sustentabilidade, precisam dos resultados das ações, precisa ter muito bem claro e objetivo os resultados de todo o investimento que foi feito junto com essa organização. Né? Então, esses resultados precisam ser apresentados de modo transparente. A mídia, né, a imprensa, de um modo geral, pode precisar dessas informações como uma forma de demonstrar para a sociedade, por meio de matérias e notícias, aquilo que se faz em prol de certas causas ou até mesmo a questão de fiscalização do governo, sem números maquiados como forma de fiscalização. Sim, temos uma criança que quer brincar. E por fim, a gente deve lembrar em consideração de que não é claro, não é definido isso, não está escrito em lugar nenhum, mas há uma competição social, né, entre organizações sem fins lucrativos. Imaginem a quantidade de ONGs que existem hoje. Sofia, pronto, sem grito. Você participa agora desse finalzinho, tá bom? Dê tchau para todo mundo. Então é importante a gente lembrar, não está escrito em lugar nenhum, mas no meio de tantas ONGs que de repente ajudam ou que tem uma atuação de caráter social, como a gente vê aqui acontecendo no Recife, a gente vê que pessoas influentes da sociedade pernambucana, políticos, acabam se engajando ou apoiando, acabam adotando uma ou outra para auxiliar e desempenhar a sua atividade social, a sua contribuição social também. Então a gente começa a observar que, de uma certa forma, dentro de um lugar, uma cidade, com uma população com recursos limitados, você começa a ver que dá para se pensar em uma certa competição entre essas instituições para verificar
em prol dos recursos, das doações, das participações das pessoas, né? Então, vale a gente falar disso como algo que deve fazer parte do planejamento, sim, sobretudo porque isso tem a ver com as ações que podem ser desdobradas ou realizadas, tanto para captar recursos como para construir e valorizar a imagem dessa instituição. Então, vale a pena a gente considerar esse aspecto como parte a ser levantada num planejamento para uma instituição de terceiro setor, né? Só um minuto, por favor. Então, vamos lá, vamos passar à próxima etapa, né? Já falamos do planejamento, vamos falar da direção, né? Ou seja, parte da direção merece destaque a questão da gestão de pessoas, né? Ou seja, saber dirigir as tarefas, motivar as pessoas, engajar, né? Isso tem muito a ver com a parte de RH, a parte de liderança. É importante a gente, portanto, ressaltar alguns aspectos diferenciais e particulares para o terceiro setor, né? É importante sempre a gente retomar a máxima de que o trabalho, a atividade laboral do terceiro setor, ela está diretamente ligada à responsabilidade social, né? Então, você vê, as pessoas não devem trabalhar para ganhar dinheiro, elas devem trabalhar motivadas a ajudar o próximo, seja qual for o tipo de atividade desempenhada por essa organização. Então, é preciso ter uma boa liderança para lembrar as pessoas, para motivar as pessoas, para dirigir as pessoas a desenvolver essas atividades com seriedade, com compromisso, né? Inclusive é o terceiro item aí que a gente coloca, a necessidade de habilidade interpessoal desenvolvida pelos líderes dessa equipe. Mas há também uma tendência, e é importante a gente ter isso em mente, de que essas equipes de trabalho muitas vezes acabam sendo... É interessante e é uma tendência que sejam construídos de forma multidisciplinar, ou seja, já que são colaboradores em muitos casos que tenham capacidade de desenvolver diferentes tarefas, ou seja, que hajam diferentes competências para que se somem, né, e contribuam com um trabalho mais amplo, né, e profundo dentro das atividades dessa instituição. E embora a gente saiba que pode haver um trabalho remunerado entre alguns participantes, uma forma de reduzir custo também é o trabalho voluntariado. E gerenciar voluntários é uma missão e um grande desafio, né? Isso porque muitas vezes a gente confunde trabalho voluntário como um trabalho que se faz na hora que se quer, na hora que você tem vontade, e aí o papel do compromisso e o comprometimento visando a eficiência e eficácia dessa organização do terceiro setor é extremamente importante e fundamental, né? É importante o terceiro setor, portanto, ser gerido por bons líderes, terem pessoas à sua frente que tenham uma grande habilidade com seres humanos, com motivação, com liderança, além de conhecer as funções dessa ONG, né? Talvez nesse aspecto aqui do terceiro setor, o saber lidar com pessoas seja até mais importante do que ter um conhecimento técnico. Afinal, muitos dos voluntários em uma organização são pessoas, às vezes, altamente capacitadas que se dedicam, que se envolvem com um trabalho voluntário por questões pessoais já de autoafirmação, de autovalorização, enfim, outros critérios. Então, vale a pena você valorizar e respeitar que muitos desses voluntários têm um conhecimento muito mais profundo e amplo que o próprio líder, né? Então, esses são aspectos a serem trabalhados na parte de liderança, né, de direção do processo administrativo para o terceiro setor. É importante também a gente lembrar que não dá para a gente dizer que qualquer pessoa pode realizar um trabalho voluntário. Isso não é que nem todos possam ser voluntários, é que nem todas as pessoas que
não assumem o trabalho voluntário como um trabalho de fato, deva ser colocado lá nessa organização com tanta responsabilidade ou com critérios sérios que ele depois não vai dar conta, né? Então, às vezes, a gente tem voluntários que não sejam tão capacitados, mas são altamente motivados, eles merecem às vezes espaço, porque eles podem atuar em outras atividades, enquanto a gente pode ter pessoas altamente capacitadas que não demonstram um interesse em se dedicar. Então é importante a gente pensar nisso. Por outro lado, há também um aspecto também de que algumas pessoas elas precisam receber pelo seu trabalho e isso precisa ser considerado, né? Nem todo mundo para trabalhar numa ONG precisa realmente ser voluntário. Às vezes é necessário que algumas pessoas tenham uma dedicação integral. É justo que essa dedicação integral acabe sendo parte dos custos de manutenção da ONG, então que as pessoas recebam, sejam pagas por esse tipo de atividade. Tá? Lembrando que não há proibição para a remuneração dos dirigentes, das pessoas que trabalham. O que não pode ter caracterizado é a distribuição de lucro. Né? Aquilo que uma instituição de terceiro setor arrecadar, além dos seus custos normais que têm que ser declarados, né? A gente já falou de transparência, ele precisa ser reinvestido nas atividades, né, dessa organização. Então, e um outro detalhe é que essa questão da possibilidade de remuneração ela tem que estar muito clara e demarcada desde o estatuto fundante, né, dessa organização, ou seja, ela é regulada, ela é regulamentada até legalmente dentro de certos critérios que precisam ser atendidos. Isso é importante para o pessoal que quer criar uma ONG, que quer criar uma empresa ou que atua em uma, né, e está desenvolvendo um trabalho de consultoria, organização interna, verificar esses aspectos todos. Outra questão, né, a coordenação, a alocação de recursos e até parte da função também de controle da organização é a questão financeira, já que se atua com recursos limitados, é importante que a instituição observe alguns aspectos, alguns detalhes, que a gente, por uma questão de tempo, vai revisar no próximo vídeo.